Bom dia! Começamos hoje mais um JF, Jornal das Folhas. Isso mesmo, hoje traremos informações de peso para acrescentar no seu mundo verde. As folhas desenvolvem-se a partir dos gomos do caule. Tem normalmente cor verde devido a uma substância chamada clorofila. As folhas são extremamente importantes, porque é através delas que recebemos oxigênio. Espécies diferentes de plantas têm folhas diferentes, e existem vários tipos especializados de folhas, com fins diferentes dos das folhas comuns, como por exemplo as pétalas das flores. As folhas têm 4 funções. A primeira delas é a troca gasosa. As folhas são órgãos das plantas especializados em captação de luz e trocas gasosas com a atmosfera. Assim, realizam a fotossíntese e a respiração. Segunda delas, transpiração. É através das folhas que as plantas perdem água. Terceira delas, produção de substâncias necessárias ao seu desenvolvimento. As folhas transformam a seiva bruta em seiva elaborada com a ajuda da luz solar captada pela clorofila. Quarta delas, mas não a menos importante, reserva de substâncias alimentares e proteção. Agora passo a bola para a repórter de campo, Tatiana Rodrigues. Obrigada, Luísa. As monocotiledôneas e dicotiledôneas são duas classes de vegetais que pertencem às plantas angiospermas, plantas com sementes contidas no interior dos frutos, e também às fanerógamas, plantas com flores, atualmente classificadas como magnoliófitas, reunindo aproximadamente 230 mil espécies. A diferença entre elas é entre os cotilédones, substâncias de reserva energética transferida ao desenvolvimento do embrião durante a germinação. As monocotiledôneas são grupos de vegetais cuja principal característica é a manifestação de apenas um cotilédone compondo a semente. Já as dicotiledôneas são grupos de vegetais contendo 2 cotilédones envolvidos pela semente. A nervura das monocotiledôneas é paralelinérvia e das dicotiledôneas é perinérvia ou reticulada. Agora traremos algumas curiosidades. As árvores normalmente transpiram pelas suas folhas e, para que não sequem, chupam a água do solo da raiz. Porém, no inverno o solo fica mais seco e as raízes não encontram água. Se as folhas continuassem a transpirar, a árvore morreria. Para que isso não aconteça, a planta desenvolve um bloqueio na base do pecíolo de cada folha que impede a água de passar, então elas secam e caem. A maioria das folhas é verde porque elas possuem muita clorofila, mas existem outros pigmentos que também ajudam na fotossíntese ou dão proteção contra o sol. Por isso, algumas folhas são vermelhas, roxas, azuladas e assim por diante. Os trevos crescem em várias regiões e quase sempre têm 3 folhas. Os de 4 folhas são raros e ganharam fama de trazer sorte. Na verdade, essa folha é uma só, dividida em 3 ou 4 partes. As plantas que crescem na sombra quase sempre têm folhas escuras, pois possuem bastante clorofila. Já as que vivem em lugares ensolarados costumam ser verde claras, com um pouco menos de clorofila. Além disso, as folhas novinhas são bem mais claras. Aos poucos, a produção de clorofila aumenta e elas escurecem. E, quando a folha morre, fica sem clorofila e amarelada.